Sermão do Encontro, proferido pelo Reverendíssimo Padre José Roberto Nogueira Pereira, terça-feira santa, 14 de abril de 1981, Cruzília. Gravação ao vivo do estúdio R. Mangia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus caríssimos irmãos na fé, nesta noite nós temos um encontro marcado. Nossa vida é toda feita de encontros e desencontros. E nesta noite nós estamos aqui para um encontro. Estamos revivendo aquele momento de dor, aquele momento de angústia, em que na subida do Calvário, Jesus, o Filho de Deus, se encontrou com sua Mãe Santíssima. A vida de Jesus foi toda cheia de encontros. E esses encontros provocavam a alegria, suscitavam a esperança. Jesus se encontrou com os pecadores. Jesus se encontrou com as pessoas honestas. Jesus se encontrou com os pequenos e Jesus se encontrou com os grandes. E todos os encontros de Jesus foram frutíferos. Todos os encontros fizeram nascer a fé. Todos os encontros que Jesus teve foram encontros de salvação. Sua mãe também tivera encontros. Desde a anunciação, quando o anjo leva a ela a notícia que ela seria a mãe do Salvador. E ela se perturba diante dessa notícia. O desencontro que há com o menino Jesus aos 12 anos no templo de Jerusalém. E também nas bodas de Caná, quando ela está junto de seu filho e dos discípulos, para, numa atitude de disponibilidade, ajudar os noivos. Mas na vida de Maria, houve também um encontro que marcou. Quando ela e São José levam o menino Jesus ao templo, para apresentar o menino ao Senhor, conforme a lei de Moisés, o velho Simeão toma o menino em seus braços, louva o Senhor por ter visto o Salvador ali, e depois diz a Maria: mas quanto a ti, eis que uma espada de dor atravessará a tua alma. E no caminho do Calvário, essa espada se crava com mais profundeza. É agora que se realiza a profecia do velho Simeão. É agora que Maria está no caminho do Calvário, se encontrando com seu filho. Meus irmãos na fé, sob esse céu e essas estrelas, nessa noite santa e abençoada, transportemo-nos no tempo e no espaço até a cidade de Jerusalém. A multidão avança aos gritos, o povo se acotovela, o povo empurra, todos querem ver quem está passando. E naquela multidão colorida das roupas do império, naquela confusão total, eis um homem que Pilatos, por um gesto de covardia, pouco antes dissera: eis o homem. E esse homem vai se encontrar com a sua mãe. Imaginemos, irmãos, neste momento, a dor que Nossa Senhora deve ter sentido ao ver seu filho. Imaginemos neste momento, dando asas à nossa imaginação,
O que deve ter sido aquele encontro no caminho do Calvário? De um lado, Maria, impotente, mas corajosa, sem poder fazer nada. De outro lado, seu filho, com a cruz pesada às costas, coberto de suor e sangue, de poeira e de dor. E os dois se olham, e os olhares se cruzam, e sem palavras, sem se tocarem, é a mãe que se encontra com seu filho. Meus irmãos, se é verdade que todos nós sofremos, toda mãe sofre duplamente. Toda mãe sofre a sua própria dor e sofre também por causa do seu filho. Imaginemos as mães que têm seus filhos doentes, paralíticos, anormais. Imaginemos as mães que têm seus filhos que bebem, seus filhos que levam a vida desregrada, de seus filhos que não querem nada. Toda mãe sofre duplamente, sofre o seu sofrimento e sofre a dor do próprio filho, e na maioria das vezes, sem poder fazer nada. Mas imaginemos o encontro de Jesus com a sua mãe no caminho do Calvário. O que Maria deve ter pensado naquele momento? Meu filho, o que fizeram contigo? Eu te acostumei ver com a fronte larga e um sorriso nos lábios. Um homem cheio de vida e de esperança. O Filho de Deus. Aquele que levantava sua mão para abençoar as criancinhas. Que estendia os dedos para apontar as aves do céu e os lírios do campo. Eu te vi, meu filho, pequeno. Eu te vi crescendo. Eu te vi trabalhando honestamente como carpinteiro. Eu te vi te preparando para a missão que o Pai te dera. A missão de salvar o mundo. Eu te vi, e como te vejo agora, meu filho? A face lívida, o sorriso estampado na face. Como eu te vejo agora, meu filho? Meu filho, como a tua cruz deve pesar. Como tu deves estar sofrendo debaixo dessa cruz. Porque eu sei, meu filho, que esta cruz não é de madeira. A cruz que tu carregas é uma cruz feita pelo pecado do mundo. Nesta cruz, meu filho, eu vejo não um pedaço de madeira, mas eu vejo toda a maldade, todo o mal, todo o pecado do mundo que tu vais levar até o alto do Calvário. E no ato supremo de entrega, tu vais entregar a sua vida ao Pai, para que a humanidade seja salva. Meus irmãos, como deve ter sido grande o sofrimento de Maria. Quando aqueles olhares se cruzam, e quando a mãe diante do seu próprio filho vê o seu sofrimento, o que ela deve ter pensado? O que ela deve ter sentido? E todos nós sabemos, meus irmãos, que o Cristo não morreu somente naquele tempo, mas Ele continua morrendo hoje, porque Ele continua sofrendo hoje, não apenas na sua imagem, mas Ele continua sofrendo nos Cristos vivos, Ele continua sofrendo nos nossos irmãos. A dor e o sofrimento do Cristo continuam. A sua paixão se prolonga hoje, na paixão do povo sofrido, desse povo que nós somos. A dor do Cristo continua hoje e campeia pelo mundo inteiro. E imaginemos agora, meus irmãos, dando asas à nossa imaginação,
que Maria, ao percorrer as ruas desta cidade, estivesse percorrendo o mundo inteiro para se encontrar com seu filho. Imaginemos que Maria, ao vir até aqui esta praça, estivesse percorrendo a humanidade toda. E demos asas à imaginação e vamos ver o que ela dirá a seu filho. Meu filho, o que fizeram contigo? Como é pesada a tua cruz. Eu vi homens fazendo bombas e aperfeiçoando técnicas de matar. Eu vi potências e mais potências acumulando arsenais atômicos para destruir o mundo em fração de segundos. Eu vi governos traindo o povo. Eu vi ditadores. Eu vi países comunistas onde não se respeita a liberdade e a dignidade das pessoas. Eu vi, meu filho, que pouca gente tem muita riqueza nas mãos e muita gente não tem nada. Eu vi, meu filho, passeando pelas estradas do mundo, muita gente sofrendo. Eu vi, meu filho, países que passam fome, países constituídos de povos analfabetos, que sofrem o flagelo da pobreza, da miséria, da inflação, do subdesenvolvimento. Eu vi, meu filho, o povo que luta e o povo que sofre, o povo que tem o sofrimento estampado no seu rosto. Meu filho, como é pesada a tua cruz. Eu vi famílias desajustadas. Eu vi maridos traindo suas esposas. Eu vi esposas negando carinho a seus maridos. Eu vi infidelidades encobertas. Eu vi pais que não querem conversar com seus filhos. Eu vi filhos que não querem diálogo com seus pais, porque os taxam de quadrados e ultrapassados. Eu vi esposas que são objetos de prazer. E vi maridos que são caixas fortes da sua família. Eu vi pais tristes, buscando fora de casa o que está faltando lá dentro. Eu vi mulheres pela rua, vendidas e entregues por poucas moedas, em busca de carinho, de afeição, porque faltou isto dentro da sua casa. Meu filho, eu vi crianças sem pais. Eu vi casais lutando para ter filhos. Eu vi mães abortando, tirando a vida de pequenos seres indefesos, se comovendo diante de crimes que aparecem na televisão. E, no entanto, matando os seres humanos, não deixando que eles vejam a luz. Meu filho, eu vi pais que não ligam para a educação das crianças. Eu vi também meninas que estão acostumadas ao amor livre, estão acostumadas aos programas, estão acostumadas a ver o amor sem a responsabilidade, sem o compromisso. Eu vi rapazes que, em nome do machismo, da vergonha, comprarem por poucas moedas um pouco de prazer. Meu filho, como é pesada a tua cruz. Andando pelas estradas do mundo, eu vi políticos que, ao invés de se incomodarem com o bem do povo, estão fazendo politicagem, estão subindo na vida às custas do povo. Eu vi advogados que incentivam o desquite e o divórcio, porque eles se tornaram fonte de renda. Eu vi médicos que, ao invés de fazerem da sua profissão um sacerdócio, mutilam a pessoa humana
e fizeram da sua profissão um verdadeiro comércio. Meu filho, eu vi comerciantes traindo a confiança do povo, vendendo mercadorias estragadas. Eu vi comerciantes que só visam o dinheiro e o lucro. Eu vi pessoas que nasceram e só pensam no dinheiro. Lutam pelo dinheiro, trabalham pelo dinheiro, morrem pelo dinheiro. E pior ainda, morrem tristes, porque compram tudo, menos a felicidade. Meu filho, como é pesada a tua cruz. Eu vi jovens que, sem encontrar o apoio dos seus pais e dos mais velhos, sem sentir o exemplo para eles, se refugiando na bebida, na droga, na velocidade. Eu vi pais desiludidos com seus filhos, que negam a eles o suficiente, e que às vezes chegaram a dizer a seus filhos: seria bom que você não tivesse nascido. Meu filho, agora eu percebo como tua cruz é pesada. Tu carregas no ombro o pecado do mundo. Tu carregas no teu ombro as maldades que existem de todas as maneiras. As traições dos amigos, as fraudes das pessoas bem rotuladas na sociedade, os ladrões de gravata, os ladrões que agem durante a noite. Tu trazes nas costas o pecado do mundo, que hoje tem 1001 nomes. Tu trazes na cruz, sob os teus próprios ombros, a fome que está no mundo, a miséria, a falta de saúde, a falta de recursos. Tu trazes neste ombro, no peso da cruz, toda a omissão das autoridades, toda a omissão do povo perante aqueles que não têm as condições mínimas de ter saúde, saúde de corpo e saúde da alma. Tu trazes sobre os ombros, nesta cruz, o pecado de todos. Meu filho, eu compreendo perfeitamente como tua cruz deve estar pesada. Tu carregas neste momento todo o pecado da humanidade. O pecado que os homens fizeram desde o começo da história e que chegaram ao ponto de romper a amizade com Deus. Tu trazes nesta cruz o peso das infidelidades, das omissões, das traições, de tudo aquilo que tira a dignidade da pessoa humana. Meus irmãos, percorrendo as estradas do mundo, neste encontro simbólico, Maria deve estar dizendo ao coração do seu próprio filho: meu filho, eu vi cristãos somente de nome. Eu vi cristãos que só vão à igreja nas missas de sétimo dia. Eu vi cristãos que vão à igreja nas missas de casamento. Eu vi cristãos que de manhã estão na igreja e depois estão atrás dos benzedores e curandeiros. Eu vi cristãos traindo a sua fé. Eu vi cristãos de nome, mas com muita hipocrisia. Eu vi cristãos bonzinhos, mas não vi cristãos muito justos. Eu vi cristãos com vergonha de falar da sua fé. Eu vi cristãos de nome, mas que não agem. Eu vi cristãos de aparência, mas que na própria vida, na sua vida concreta, só fazem trair e mais nada. Meu filho, eu vi cristãos agindo de maneira desonesta, procurando somente os seus próprios interesses, não tendo sensibilidade para com a doença do outro.
Eu vi doentes nos hospitais largados, sem uma palavra de conforto, sem uma palavra de carinho, sem uma presença amiga. Eu vi doentes nas periferias da cidade, que são a coroa de espinhos da cidade. Eu vi doentes jogados, sem ninguém. Eu vi órfãos de pais vivos. Eu vi pessoas que vivem como animais. E ao mesmo tempo eu vi, num contraste muito grande, milhões para fantasias de um carnaval, milhões para um baile de uma noite, milhões para pessoas que querem se vestir bem, milhões para pessoas que querem ter status, querem ter o carro do ano, querem ter tudo de bom. E eu vi que esses são poucos, e que o povo que sofre é grande. Meu filho, eu compreendo agora o peso da tua cruz. Eu sinto neste momento, meu filho, que tu não morreste em vão, e que teu sofrimento e a tua paixão se prolongam hoje no sofrimento, na dor e na paixão do povo imenso espalhado pela terra. Povo que sofre em todos os lugares, povo que tem fé, povo que precisa ser amparado, povo que quer ser amado, povo que tem sede do amor. E tu vais para a cruz, meu filho, porque tu fizeste somente uma coisa na vida. Tu somente ensinaste a amar. Tu perdoaste aos pecadores. Tu levantaste os abatidos. Tu deste uma palavra de consolo aos doentes. Tu devolveste a saúde aos necessitados. Tu não condenaste ninguém. Tu amaste as pessoas sem exceção. E tu disseste a elas: eu deixo um mandamento novo, que vocês se amem uns aos outros. E por causa deste amor, meu filho, por causa desta incompreensão, é que tu caminhas agora para a cruz. Tu caminhas agora para, num gesto supremo, entregar a tua vida ao Pai pela salvação da humanidade toda. Neste nosso encontro, quantos desencontros há em nossa vida? Quantas pessoas que não se olham, não se cumprimentam, não se amam? Quantas pessoas que tomam o seu tempo em comentar a vida alheia, em espalhar calúnias, em levantar testemunhos falsos? Quantas mentiras por aí, quantas falsidades, quanta coisa errada no meio da nossa sociedade. Meus irmãos, nesta noite do encontro, quantas pessoas que ainda não se encontraram, quantas pessoas que andam pelas ruas da cidade, sem ter um rumo para a vida, desorientadas, ao sabor da onda e da moda, ao sabor das pessoas que lideram. Falta-nos liderança, falta-nos pessoas, e nós sabemos que as palavras de vida, a verdade, o caminho estão em Jesus de Nazaré. Quantas pessoas que estão se desencontrando hoje, quantas quebras de fraternidade. Quantos de nós, ao invés de caminharmos ao lado uns dos outros, estamos colocando cruzes nos ombros das outras pessoas? Cruzes de injustiça, cruzes de desamor, cruzes de egoísmo, cruzes de desarmonia, cruzes de indiferença, cruzes de mentiras. E nós estamos aqui para presenciar um encontro. E no encontro de duas imagens, peçamos ao Pai que nos faça haver também encontros entre nós. Que nesta noite, muitos de nós possamos encontrar
o sentido da nossa vida, o sentido do nosso trabalho, o sentido do nosso sofrimento, o sentido da nossa alegria, o sentido do trabalho honesto, o sentido da vida. Meus irmãos, mas voltemos mais um pouco atrás. Quando no caminho do Calvário os olhares se cruzam, Maria deve ter pensado, Maria deve ter querido naquele momento dizer em alta voz: aproximai-me de meu filho, deixai que meu filho se aproxime de mim. Maria deve ter sentido naquela hora, e deve ter sentido no seu coração, pelo menos mais uma vez, ou pela última vez: deixai-me encontrar com meu filho. E neste momento, revivamos aquilo, revivamos o desejo de Maria. Quando as duas imagens se aproximam, façamos neste momento uma oração ao Pai. Através da nossa oração, o Cristo vai interceder e vai pedir por nós. Ó Cristo, neste momento em que as duas imagens estão se encontrando, aproximai os nossos corações, ó Cristo. Aproximai os corações dos esposos e das esposas. Aproximai os corações dos doentes e daquelas pessoas que tomam conta deles. Aproximai os corações dos patrões e empregados. Aproximai os corações dos governados e governantes. Aproximai os corações dos inimigos. Aproximai os corações daqueles que são irmãos. Meus irmãos, peçamos ao Senhor nesta noite que a nossa vida seja marcada por encontros, e que assim como a vida do Cristo foi toda ela de encontros, encontros que produziram a salvação, que suscitaram a fé, que alimentaram a esperança, que nós possamos também nos nossos encontros com os irmãos levar a eles uma palavra de carinho, uma palavra de consolo, uma palavra de fé. E agora, depois de termos revivido o encontro doloroso no caminho do Calvário, nós iremos acompanhar as imagens como aconteceu realmente naquele dia. Naquela tarde da Sexta-feira Santa, quando não havia mais nada a fazer, quando Jesus, depois de um julgamento iníquo, coberto de suor e de sangue, de poeira e de lágrimas, com o peso da cruz sobre os ombros, com o peso do pecado do mundo, se encontra com sua mãe dolorosa. Que nós aprendamos com Maria nesta noite a caminhar com coragem, a seguir o nosso caminho, a ir até o fim. Aprendamos com Maria a fidelidade, mesmo na hora do sofrimento. Aprendamos com Maria a disponibilidade, a fé. Aprendamos com ela o quanto vale a presença amiga no meio de um sofrimento. Quando uma pessoa sofre, quando as palavras faltam, quando não há mais nada a fazer, resta a presença. E Maria foi uma presença na vida de Jesus. Sua mãe foi uma presença. Ela nunca atrapalhou a missão de seu filho, ela sempre o apoiou. Ela esteve aos pés da cruz, numa lição de fidelidade e de coragem, de firmeza, para transmitir a todos nós que o sofrimento também tem um sentido. Que nós tenhamos a coragem de tomar também a nossa cruz, cada dia, e tirar a cruz que nós colocamos nos ombros dos nossos irmãos, e caminhar com Jesus até o fim. Saibamos que depois do Calvário e da morte, houve a ressurreição.
E que se o nosso mundo está invadido pela pornografia, pela violência, pela miséria, por tudo que vemos de errado, ainda há esperança, porque depois da morte vem a ressurreição. Nesta noite o Cristo nos convida a tomar a nossa cruz e a caminhar com Ele, ajudá-la a salvar o mundo, ajudá-la a instaurar o reino entre nós. Ele nos convida a cada um de nós, nesta noite, nesta praça, a não ficarmos parados, de braços cruzados, mas Ele nos convida a trabalharmos, a irmos com Ele até o fim, a enfrentarmos o sofrimento e, desta maneira, ajudá-lo a salvar o mundo durante todo esse tempo em que esperamos a sua vinda gloriosa. Ó Maria, nesta noite santa, ó Maria, fica conosco. Assim como tu estiveste junto a teu filho ao pé da cruz, fica junto conosco na nossa vida, agora e na hora da nossa morte. Amém.